A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo de apoio à sua lição bíblica da EBD da CPAD. Estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020. E neste trimestre estudaremos a lição que tem como título A Igreja Eleita. E o subtítulo fala: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O assunto desse trimestre que iremos estudar é a carta aos Efésios. Então, neste trimestre, estudaremos a carta aos Efésios. E o comentarista das lições bíblicas deste trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente de cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, é doutor em teologia e licenciado em filosofia. O nosso textuário encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Como falei anteriormente, irmão, nós nesse trimestre estudaremos a carta aos Efésios. E na primeira lição de hoje, nós temos como título a primeira lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A primeira lição nós iremos estudar a autoria e data. Nós iremos estudar os destinatários desta carta, quem foi o destinatário e o propósito e a mensagem. É uma lição introdutória, é como se fosse uma introdução ao livro de Efésios. Iremos estudar alguns assuntos ao longo dessas 13 aulas. Iremos iniciar hoje falando do início à carta, falando da sua autoria, da sua data, dos seus destinatários, seu propósito e a sua mensagem. Então vamos lá, o primeiro tópico que tem como título autoria e data. Primeiro subtópico, autoria. Como em todas as suas cartas, Paulo claramente se identifica no início de Efésios. O que é que ele fala lá em Efésios 1 e 1? Começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A sua maneira característica também atribui sua autoridade apostólica, porque ele fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então é uma característica do apóstolo Paulo, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo e atribui também, a gente vê também uma maneira característica dele é atribuir a sua autoridade apostólica, que ele fala o quê? Pela vontade de Deus. Ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, essa atribuição de apóstolo para o apóstolo Paulo é da vontade de Deus. Então, como muitas de suas cartas, o nome de Paulo reaparece mais tarde também em Efésios. Em Efésios 3:1 ele fala: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Isso é uma constante nas cartas de Paulo. Ele já se identifica ali nos versículos 1 e 2, ele já se identifica, e ao longo das suas outras cartas também ele vem se identificando ao longo da carta, como ele fala aqui em Efésios 3:1. Então, Paulo frequentemente usa a primeira pessoa do singular e pede aos leitores que orem para que destemidamente declare o evangelho como um embaixador cativo, com a missão de levar notícias aos leitores em seu nome. Paulo pede a Tíquico que seja o portador da carta e seu representante legal. Então, nesse ponto 1, vemos que o autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. Já no capítulo 1, versículo 1, já identificamos Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então, o autor da carta aos Efésios é o apóstolo
Paulo. A assinatura apostólica. Nós percebemos que nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica sempre como Paulo. Ele se identifica sempre como Paulo e nunca como Saulo. Esse é outro ponto importante. Por quê? Porque o nome mais apropriado era o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então nós temos a autoria, que foi o apóstolo Paulo, nós temos a sua assinatura apostólica e também tem o penúltimo subponto desse primeiro tópico aqui, que fala uma epístola da prisão. Então nós temos que a carta aos Efésios menciona claramente que foi escrita por Paulo como prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, conforme está em Efésios 3:1, como preso do Senhor, Efésios 4:1, e como um embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Paulo testemunha lá em 2 Coríntios 11:23 que foi prisioneiro muitas vezes. Ele foi prisioneiro muitas vezes, mais do que qualquer outro apóstolo. Mais tarde, o livro de Atos registra 2 importantes prisões de Paulo. Ele ficou 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. Atos 28, do capítulo 16 ao 31. Então temos as cartas pastorais de Paulo, sendo a ordem destas cartas, as cartas pastorais na ordem foram 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E elas registram a atividade missionária de Paulo após sua primeira prisão em Roma. E termina durante sua segunda prisão também em Roma. Além desta, existem outras 3 importantes experiências como prisioneiro, e alguns escritores ainda propõem que tenha havido uma 4ª e importante prisão ocorrida em Éfeso. Isso é o que alguns pesquisadores acreditam. E o último ponto desse primeiro tópico aqui, de autoria e data, fala da data. Alguns escritores procuram levantar uma razão para Paulo ter escrito aos Efésios, enquanto prisioneiro em Cesareia, ou mesmo durante uma prisão não registrada em Éfeso, que é o que eu estava falando anteriormente. Porém, a visão que Paulo descreveu em Efésios durante sua primeira prisão em Roma, provavelmente no ano 60 a 62 ou 61 a 63 depois de Cristo, ela é mencionada em Atos 28. Porém, permanece intacta entre os eruditos do Novo Testamento e é a mais provável. Então, durante esse período, ele escreveu o quê? Que são as cartas, As cartas que Paulo escreveu durante a prisão. Ele escreveu Filemon, Colossenses, Efésios e provavelmente também Filipenses. Então, nós temos que a melhor hipótese é que a carta aos Efésios tenha sido escrita logo depois de Colossenses e Filemon, no caso no ano de 62 depois de Cristo, com todas as cartas sendo simultaneamente levadas por Tíquico até o seu destino. Essa referência nós podemos encontrar em Efésios 6, 21 e 22 e Colossenses 4, 7. Provavelmente Paulo escreveu todas essas cartas simultaneamente e deu a única pessoa para que essa pessoa levasse essas cartas a seu destino final. E provavelmente foi esse Tíquico que levou essas cartas. Então, esse é o primeiro ponto da nossa lição. Já o segundo tópico da lição fala sobre os destinatários. Aí o primeiro ponto ele vai abordar sobre a cidade de Éfeso. Ele faz um apanhado de como era aquela cidade de Éfeso. Então nós sabemos que Éfeso era o quê? Era uma cidade antiga, grega, num território da Lídia, na Ásia Menor. Ela ficava localizada na desembocadura do rio Caíster, cerca de 56 quilômetros a sul-leste de Ísimo, que é a antiga Esmirna, mencionada no Novo Testamento. Ela ficava entre 2 antigas cidades, Esmirna e Mileto. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor, no que atualmente é a Turquia. A Turquia hoje é
Éfeso estava localizado no que atualmente hoje é a Turquia. Na época do surgimento do cristianismo, Éfeso também estava ficando mais importante do que as cidades vizinhas. Em parte, ela devia sua prosperidade aos favores feitos por seus governantes. Lisímaco chamou a cidade de Arizone, em honra à sua segunda esposa. Átalo Filadelfo construiu excelentes docas e instalações portuárias naquela cidade. Então vemos que Éfeso tornou-se o grande empório da Ásia Menor, isso do lado ocidental das montanhas do Tauro, conforme diz Estrabão. Éfeso era o que? Era a capital da Ásia, proconsular, uma cidade rica e o principal porto da costa ocidental da Ásia Menor. Seu nome muito provavelmente significa desejável. Provavelmente o nome Éfeso significa desejável. Éfeso se tornou então um dos grandes centros do movimento cristão primitivo. De fato, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, ela tornou-se o centro cristão mais importante da época. Depois da destruição de Jerusalém, Éfeso se tornou o centro cristão mais importante daquela época. Então, é neste cenário que a cidade de Éfeso está situada. Ela está ali se tornou uma importante cidade depois da destruição de Jerusalém. E quanto à religiosidade em Éfeso, que é o segundo tópico deste tópico 2, destinatário, religiosidade, o que fala. Então nós vemos que o 19º capítulo do livro de Atos fala o que? Fala sobre o conflito que o cristianismo precisou enfrentar para estabelecer ali um centro de operações. Desde o começo de sua história, Éfeso foi um centro forte do politeísmo. Éfeso sempre foi um centro forte do politeísmo. Diana tornou-se a principal deusa da cidade e um grande empreendimento comercial foi estabelecido em torno de seu nome. Artemis era o nome grego de Diana, conforme os romanos chamavam essa divindade. Então você pode ver, pode ser chamado tanto Diana, que é o nome romano, e o nome grego era Artemis. Então, quanto ao aspecto religioso, Éfeso era conhecida mundialmente por causa de seu famoso templo de Artemis, ou templo de Diana. Agora nós vamos falar do terceiro subtópico deste tópico 2 destinatário, a igreja de Éfeso. Vamos lá. Nos dias do Novo Testamento, havia uma numerosa colônia judaica em Éfeso, assim como o vigoroso paganismo que ali medrava. Com uma boa comunidade judaica e com o cristianismo crescente, Éfeso veio a ser uma cidade cosmopolita. Quanto a questões religiosas, Éfeso veio a ser o quê? Uma cidade o quê? Um centro quanto às questões religiosas. E em tempos de intolerância, isso sempre significara convite o quê? A dificuldades. Porque era tempo de intolerância, isso significava o quê? Convites a dificuldade. O cristianismo ali teve bastante dificuldade. Porém, o cristianismo gradualmente foi ganhando terreno, só tendo sido suplantado século mais tarde pelo islamismo, que conquistava territórios com a força da espada dos fanáticos seguidores de Maomé. Mas antes disso, irmão, antes do islamismo ali tomar conta de Éfeso, Éfeso finalmente chegou a contar com templos cristãos, sim, que procuravam copiar a majestade da adoração à deusa Diana. O imperador Justiniano edificou um templo cristão em honra a João, no local do antigo templo de Diana, ou Artemis. É irônico que o quarto crescente do islamismo veio a redriblar sobre as cúpulas das anteriores igrejas cristãs. Infelizmente, eles vieram a usurpar, destruir as igrejas cristãs e fizeram seus templos islã lá. E ainda mais irônico é que, ainda mais tarde, o lugar tornou-se desolado, onde nem imagens pagãs, nem cruzes e nem quartos crescentes eram exibidos. Esses quartos crescentes que a gente fala aqui é um símbolo do islamismo, irmão.
Então o próprio mar retirou-se do antigo porto de Éfeso, que agora fica a 11 quilômetros de distância. O mar recuou, se a gente perceber. A 11 quilômetros de distância da beira-mar. Atualmente é um pantanal, irmão. Atualmente é um pantanal cheio de canas, onde antigamente grandes navios traziam suas mercadorias provenientes de todas as partes do mundo antigo. Então em Éfeso esteve a igreja cristã, que perdera seu primeiro amor. Em Éfeso que estava aquela primeira igreja cristã, que perdera seu primeiro amor, conforme Apocalipse 2:4. E que fora divertida no sentido de que, se não se arrependesse, teria removido seu candeeiro. Apocalipse 2:5. Isso que acabou acontecendo, embora no processo de vários séculos. Importantes concílios cristãos foram efetuados ali, mas antes do triste fim da cidade. A cidade veio a ser destruída. E o último ponto deste tópico aqui, deste tópico que tem como destinatário, é a saudação epistolar. Por quê? Porque Paulo começa suas cartas às igrejas com uma saudação na qual se identifica como um escritor apostólico. Ele se identifica como um escritor apostólico e se dirige aos leitores utilizando uma forma de saudação cristã. E essa saudação, irmão, tem duas características adicionais. Que duas características são essas? Primeiro, essa é a saudação mais breve dentre todas as cartas de Paulo. A saudação mais breve em todas as cartas de Paulo encontra-se em Éfeso, na carta aos Efésios. Segundo, de certa forma, a identidade do destinatário não é precisa. A identidade dos destinatários não é precisa nessa carta aos Efésios, porque como observamos na introdução, as palavras em Éfeso, lá em Efésios 1:1, não aparecem em muitos dos antigos e confiáveis manuscritos gregos. Não aparece essas palavras em Éfeso, não aparecem nos mais antigos e confiáveis manuscritos gregos. Por quê? Então isso está indicando que provavelmente não faziam parte do original. A estrutura gramatical deste mesmo manuscrito sugere que as primeiras cópias de Efésios levavam em conta uma pluralidade de nomes e lugares. Então nós temos com isso que a carta tem em si uma qualidade universal. Essa carta aos Efésios tem uma qualidade universal, como era de se esperar. Se originalmente fosse dirigida a diversas igrejas como uma carta circular. Então, considerando que Éfeso estava uma igreja mãe e que esta cidade era a principal da província, localizada no destino final da circulação da carta, é fácil entender como esta carta chegou a ser finalmente identificada com a cidade de Éfeso em seu título e saudação. Por fim, irmão, para terminarmos esse subsídio complementar à lição, nós vamos falar agora sobre o propósito e a mensagem à igreja de Éfeso. O propósito e a mensagem. Vamos lá. Em Efésios, Paulo escreve sobre os propósitos eternos de Deus em Cristo, a fim de criar o quê? Entre judeus e gentios, uma nova humanidade através da cruz. E uma nova comunidade, como o corpo de Cristo na terra. Desta maneira, Deus decidiu proclamar e modelar seu evangelho de reconciliação para o mundo e até mesmo tornar conhecida sua multiforme sabedoria aos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Embora Paulo estivesse confinado e prisioneiro em sua moradia alugada em Roma, que ele estava preso, elevava-se como uma águia nos domínios celestiais da revelação. Agora estava livre para escrever o que um autor J. Armitage Robson chama. Ele chama do que? De uma suprema exposição indiscutível, positiva e fundamental da grande doutrina de sua vida,
aquela doutrina na qual vinha avançando ano após ano sob a disciplina de sua circunstância ímpar. A doutrina da unidade da humanidade em Cristo e o propósito de Deus para o mundo através da igreja. Então, tal como a plenitude da presença de Cristo sobre a terra. Então nós vemos o quê? Que dessa forma o propósito de Paulo não era simplesmente que seus escritores servissem como inspiração, mas que também fossem práticos. Essa é a essência do cristianismo. O propósito de Paulo, repetir novamente, não era simplesmente que seus escritos servissem como inspiração, mas que também fossem práticos, a praticidade do cristianismo. Primeiro, ele procurou fortalecer a fé e os fundamentos espirituais das igrejas da Ásia através da revelação da plenitude dos propósitos eternos de Deus na redenção em Cristo, para a igreja e para cada membro individual de seu corpo. E segundo, ele exortava seus leitores a demonstrar clara e visivelmente através da pureza e do amor em sua conduta diária, que Cristo Jesus é seu único Senhor e a igreja é seu único corpo, e assim, pela contradição, abrir caminho para o propósito de Deus para a igreja e seu testemunho de Cristo para o mundo. E assim, meus amados irmãos, nós encerramos este subsídio para esta lição. Lição rápida, curta, os irmãos leiam a lição, que tem coisa a mais também. Neste subsídio aqui que foi fornecido pelo nosso canal, nós estamos colocando alguma coisa a mais que também não está na lição, de forma que venha complementar a sua aula. Não se esqueça que na descrição deste vídeo nós temos um teste online que os irmãos podem fazer online pela internet. Também tem o link do nosso questionário em PDF. Aqueles irmãos que assim o desejarem, baixar, imprimir e levar para a sua sala de aula para testar os conhecimentos dos seus alunos ao final da aula. Lembrando que o exercício é apenas baseado na lição bíblica. Não tiramos nada nem do livro de apoio, nem de outros textos, mas apenas da lição bíblica. Que Deus abençoe os irmãos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.